E hoje você acha que nós estamos vivendo mais razão ou mais coração? Ou Ho- nenhum dos dois Hoje, já ultrapassamos 20 centímetros? hoje eu acho que a gente está vivendo um fenômeno curioso que é a gente está vivendo a razão intensamente, mas de uma maneira perversa, e eu já vou falar o que é isso. E a gente está vivendo a emoção intensamente também de uma maneira perversa, e eu também falo que é isso. A perversão Sim, da emoção é uma pessoa ou um grupo de pessoas ou uma força na sociedade se valer da emoção sim. para manipular pessoas. Nós, seres humanos, somos altamente manipuláveis via emoção. Tem Via várias emoção. vezes até que falar, não está agindo com a cabeça, É, né? sim, Quando a gente fica muito emocional e quando esse emocional é provocado de uma maneira perversa, a gente se torna muito vulnerável a isso, muito manipulável. E as pessoas, às vezes, são muito pouco humanas por estarem extremamente nervosas, né? E a gente vive um ambiente muito polarizado. sim. Então a Estamos pessoa acaba vivendo. agindo pela emoção sem consultar a própria razão. O problema é que com a razão acontece a mesma coisa. Eu lembro que uma amiga minha tinha na casa dela escrito uma frase assim: nunca, de maneira alguma, nem que a vaca tussa, de jeito nenhum. Assim, ela escreveu tudo que ela podia para dizer nunca, de jeito nenhum, percorra os limites da razão até chegar nos limites da loucura. E como a gente vive em época de fake news e Muitas. pós-verdade, Sim, então o que acontece é que a razão muitas vezes é usada também como fator de manipulação. Uma das melhores definições que eu ouvi de pós-verdade é a seguinte: você está certa, eu estou errado. Mas eu falo mais alto e eu tenho mais dinheiro, então eu tô certo e você você tá está errada, errada, sim, né? A narrativa acaba valendo muito mais do que a verdade. sim. Então, neste sentido, eu sinto que nós estamos muito vulneráveis. Nesse sentido, as emoções e a própria razão sendo manipuladas. E a razão sem a sabedoria é muito perigosa, Muito, né? Para que me serve muita inteligência sem sabedoria? sim. Aquele cara que é muito inteligente, ele vence qualquer discussão, ele convence qualquer pessoa. Mas aquele cara que é sábio, ele nem entra na maioria das discussões. Não, não Ele entra. seleciona onde vale a pena. Entrar ou não. Então, o que me parece que falta no mundo é uma conciliação entre emoção, razão, sabedoria. Sabedoria, Isso se chama integridade. integridade. Em hebraico, isso se chama shalem, Shalem. que é a origem da palavra shalom, Shalom. que é paz. Ninguém tem paz interna sem ter integridade. Então, o que está Perfeito. faltando para a gente, do ponto de vista da Kabbalah, é a gente conseguir... Por exemplo, quando eu coloco o tefilim, toda manhã, Uhum. eu estou buscando integridade. Eu estou lá com Deus no meu coração, estou com Deus no meu braço, estou Na com sua Deus na minha cabeça. cabeça. É. Por quê? Para conseguir alinhar minhas emoções, minhas ações, meus pensamentos com a minha alma. Aí a gente consegue ter paz interna. Isso do ponto de vista da Kabbalah. Do ponto de vista da psicologia, que é sempre um paralelo interessante, para mim a Paralelo. Kabbalah, uma das partes da Kabbalah é um ancestral antigo da moderna Sim, psicologia, né? sim. Muitos falam que Freud não teria escrito a obra dele sem ser judeu. Eu também acho que não. Aliás, poucas pessoas sabem, mas o segundo nome do Freud é Shlomo, né? Shilon, Sigmund Shlomo eu, Freud. eu não sabia. Mas, do ponto de vista da psicologia, quem fala muito bem disso é um cara mais contemporâneo chamado Ken Wilber, da psicologia transpessoal. Ele fala que como a gente é herdeiro do iluminismo, como a gente é herdeiro de Descartes, como a gente é herdeiro de Revolução Francesa, de Revolução Industrial, a gente é absurdamente racional como a humanidade nunca fez. E ele falou,
isso trouxe algumas coisas boas, por exemplo, o quanto a ciência se desenvolveu nos últimos 200 anos, mas isso trouxe custos altíssimos para a humanidade. A gente se desumanizou, né? É difícil falar human being. Parece que o ser humano é um ser produtivo antes de ser um ser, né? Falta ser humano. Falta ser humano. Então, o que o Ken Wilber fala, ele fala assim que a tarefa da nossa geração é pegar toda essa objetividade, toda essa ciência, toda essa racionalidade, que fora de lugar é perversa, mas que no lugar certo pode ser muito boa. De pegar essa racionalidade e a gente precisa equilibrar a objetividade, que é muita no mundo, embora esteja sendo distorcida. A gente precisa equilibrar com subjetividade Sim. e com ética. Segundo Ken Wilber, o nosso mundo é um mundo que aponta muito o dedo, que fala do ele. Ele fala, a gente precisa equilibrar o ele, que é a objetividade, com o eu, que é a subjetividade, com a ética, que é o nós. Acho brilhante. Eu também. O ele, o eu e o nós. E o nós. A ética. Se a gente souber relacionar essas três, nós vivemos bem.